Vamos para a palavra, amém? Você está pronto? O Espírito de Deus já fluiu no seu coração? Então, legal. Olha só, pega a sua Bíblia, seja ela eletrônica, de papel, e vai lá comigo em Jó, capítulo 9, versículo 33. Vai lá comigo. Jó, capítulo 9, versículo 33. Tem uma realidade maravilhosa aqui, que eu quero mostrar para você, e sobretudo, o Espírito Santo, ele quer gerar algo em seu coração a partir desse texto, falando sobre o sacerdócio de Cristo Jesus. Nós cremos que uma das necessidades da Igreja do Senhor Jesus para viver no governo da ação de Deus é entender cada vez mais e crescer no entendimento a respeito do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E Jó capítulo 9, versículo 33, nos dá uma base que no primeiro momento parece que não está aí, mas está aí. Olha só o que diz lá em Jó 9, 33. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Eu vou repetir isso aqui. Depois nós vamos ver outras versões desse mesmo texto. Mas primeiro, vamos lá, olha. Jó 9:33. Não há, foi a declaração de Jó. Não há entre nós árbitro, mediador, intercessor. É a mesma coisa aí. Que ponha a mão sobre nós ambos. Quem são esses nós ambos? Você vai entender quando você ler o primeiro versículo. Vê lá o que está escrito aqui em Jó, capítulo 9, versículos 1 e 2. Olha só o que diz. Então Jó respondeu e disse: na verdade sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Então quem são esses ambos, nós ambos? Jó e Deus. Ele está falando aqui no versículo 33, há entre nós, ou seja, entre Deus e eu, alguém que coloque a mão sobre nós, alguém que venha mediar, alguém que venha interceder diante de Deus por mim. Então o fato é aqui que eu quero te lembrar que Jó estava passando por um tempo dos mais difíceis que um ser humano pode passar. Aflição, perdas, opressões, mortes, falta de saúde. Ele estava passando por todas essas situações. E o grito que ele dá aqui, no capítulo 9, é justamente esse. Pode haver um árbitro? Não há. De fato, ele define isso, ele na verdade expressa isso. Não há, nesse momento de sofrimento, nesse momento de dificuldade, nesse momento de opressão, um árbitro entre eu e Deus, um mediador entre eu e Deus. Então o fato é que Jó, passando por esse tempo opressor, de tanta dificuldade, há um questionamento, ele levanta essa bola de questionamento. Não há, porventura, um árbitro entre eu e Deus? Porque se você for ver bem, todo o capítulo 9 de Jó, ele está falando realidade sobre Deus e sobre a realidade dele mesmo. E dentro desse contexto de sofrimento, dificuldade, ele então expressa, ele traz essa expressão da alma dele. Não há um árbitro entre Deus e eu. Mas eu quero te dizer que na nova aliança tudo mudou. Não, você não ouviu isso? Na nova aliança tudo mudou. Na nova aliança tudo mudou. Quando nós passamos por aflições, opressões, quando Satanás quer de alguma maneira vir sobre as nossas vidas, quando as dificuldades vêm, eu quero já dizer para você que há um árbitro, há um mediador, há um intercessor entre Deus e você, e ele é apto, aleluia, ele é perfeito. O sacerdócio de Jesus é perfeito, a ponto dele ter dito: o Pai sempre me ouve, aleluia. Esse é o teu advogado que está junto ao Pai. É Ele que intercede por você. É Ele que
continuamente faz uma mediação perfeita entre o Pai e você. Então você jamais pode viver no campo, no governo da dúvida, do questionamento, ou até mesmo de algum tipo de aflição que te leve até questionar alguma situação pela qual você está passando. Eu quero te dizer que hoje, diferentemente do tempo de Jó, nós temos um sumo sacerdote perfeito e não precisamos jamais andar no governo da dúvida, do medo, porque nós estamos debaixo do governo da graça, do poder, da bênção de Deus, porque nós temos alguém que é o nosso intercessor perfeito junto ao Pai. Então o fato é, como nós temos condições de vencer o dia mau, como eu e você temos condições de sempre prevalecer em toda e qualquer situação, quando justamente nós entendemos, gente, o sacerdócio de Jesus Cristo. Quanto mais eu e você entendemos a realidade do sacerdócio de Jesus Cristo, mais nós temos condições. Eu vou repetir, quanto mais nós compreendemos o sacerdócio, quanto mais nós crescemos no entendimento do sacerdócio, da mediação, da intercessão de Jesus a nosso favor junto ao Pai, mais você tem condições de vencer toda e qualquer situação que possa prevalecer sobre a sua vida, ou que queira prevalecer sobre a sua vida. Você está comigo ainda? Então, olha só como que a Nova Almeida atualizada, ela traduz esses dois versículos que nós lemos. Está escrito lá, olha, na verdade, sei que assim é, porque como pode um mortal ser justo diante de Deus? Como que pode uma pessoa mortal ser justificada por Deus, ser absolvida por Deus, sair de uma situação que seria impossível dela por si só sair? Aí então Jó fala, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós dois. É a declaração de Jó. Na Nova Versão Transformadora diz assim, olha, sim, eu sei que tudo isso é verdade de modo geral, mas como alguém pode ser inocente aos olhos de Deus? E o versículo 33 diz, se ao menos houvesse um mediador, um intercessor entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro. Gente, Jesus já nos aproximou do Pai, nós fomos justificados pelo sangue dele, nós somos considerados diante do Pai inocentes, ao ponto de você e eu recebermos toda a herança que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Não é mais o seu mérito, não é mais o que você pode fazer, é o que Jesus já fez, é a obra perfeita, consumada, completa de Jesus a teu favor. Há um mediador entre nós e o Pai hoje, e esse mediador é Jesus Cristo. Aleluia. Jesus como mediador é aquele que leva os homens a Deus, mas não só isso, mas leva também Deus aos homens. O que é isso? Deus está disponível para você, Deus ele vem até você, Deus se manifesta para a sua vida, Deus se revela a você, Ele mostra quem Ele é, o caráter, a bondade, a misericórdia, a paixão que Ele tem por você, Ele mostra o poder dEle para você. Por quê? Porque Deus não só vem, ou nós não vamos somente a Deus através de Jesus, mas através de Jesus, Ele vem até nós. Aleluia. Diferentemente do tempo de Jó, nós temos um mediador que é Jesus Cristo, que nos leva a Deus, mas que faz com que Deus também venha a nós, produzindo reconciliação e paz entre as partes, através da sua intercessão. Se no tempo de Jó não havia alguém que conduzisse o Pai, Deus até eles, hoje nós temos que é Jesus Cristo, mediador, que nos leva ao Pai pelo seu sangue, mas pelo seu mesmo sangue derramado na cruz, traz o Pai, escuta isso, de maneira favorável a você. Isso é graça de Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Só eu e o pastor Hélio estamos animados nessa manhã, ou tem mais alguém animado aqui hoje? Aleluia. Jesus, por ter tanto a natureza divina,
como a natureza humana pode pôr a mão sobre o homem Deus e aproximar um do outro. Eu vou repetir isso. Somente Jesus, por ter tanto a natureza divina como a natureza humana, pode pôr a mão sobre o homem e Deus e aproximar um do outro. Lembra o que nós lemos? Olha o que a Bíblia fala: não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós dois? Questionou Jó. Declarou Jó, mas hoje, pela nova aliança, pela obra consumada de Jesus, há alguém que tem tanta natureza divina, que pode, evidentemente, como Deus, colocar a mão sobre o próprio Deus, ou seja, pode ter acesso pleno e total a Deus, como ele tem uma natureza humana, ele pode interceder por nós, homens, porque ele passou pelas mesmas aflições, tentações, sem pecado algum, e ele conhece as nossas fragilidades e fraquezas, por isso ele pode, em experiência real, interceder por mim, junto ao Pai. Pode alguém colocar a mão em Deus, sobre Deus, e o homem, sim, Jesus Cristo é a ponte. Aleluia! E é maravilhoso isso. Quanto mais você entende essa mediação perfeita, essa intercessão que é eterna, mais e mais o teu coração se descansa, não naquilo que você pode, não que as circunstâncias podem ou não melhorar no tempo que você acha, mas você passa a ter o governo da paz sobre você, porque Jesus nos reconciliou com o Pai de tal maneira que não há mais guerra entre nós e Deus. Pelo contrário, a Bíblia fala que a paz de Deus está em nossos corações, a ponto de ser um árbitro. Aleluia! Você percebe isso? A Bíblia também fala em Romanos 5:1, que agora há paz entre nós e Deus. Eu tenho paz com Deus pela justificação, pela fé em Cristo Jesus. Você está percebendo isso? Jó não vivia essa realidade. Pode alguém ser inocente, justo, justificado diante de Deus? Naquela época eles não poderiam declarar isso, mas hoje na nova aliança nós podemos, sim, podemos estar entrando na presença de Deus, entrando diante do trono da graça de Deus, adentrando, por assim dizer, acessando ao trono da graça, porque quando Deus nos olha, Ele não nos olha mais como pecadores miseráveis condenados ao inferno, Ele nos olha como justificados. A justiça de Cristo veio sobre nós, Ele olha para nós como alguém que tem pleno acesso a Ele. Por quê? Porque existe um mediador que coloca a mão sobre Deus Pai e sobre nós. Ele é a ponte, aleluia. Ele é o intercessor perfeito. Glória a Deus. Isso gera, gente, uma certeza tão gloriosa nos nossos corações, que se eu tenho um intercessor que faz uma mediação perfeita, plena entre Deus e eu, o que o diabo pode fazer contra a minha vida? O que o inferno pode fazer contra mim? O que os demônios podem fazer contra a minha vida? O que as circunstâncias podem gerar de destruição? Se eu tenho alguém que advoga a minha causa 24/7. 24/7. Você entendeu isso? Pastor Hélio já acabou de dizer, 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, nós temos alguém que intercede por nós. Por isso nós podemos levar nossas causas a Deus, sabendo que em Cristo há sempre o sim. Você está percebendo isso? Na intercessão de Jesus há sempre o sim. Gente, na nova aliança, temos a perfeita mediação de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Uma aliança superior e o quê? E de superiores promessas. Você já conhece isso? Então, tudo aquilo que o povo da velha aliança vivia, em termos de graça, misericórdia, bondade, manifestação de milagres, do agir favorável de Deus sobre eles, escuta, na nova aliança é infinitamente maior, porque Jesus já pagou o preço, Ele intercede por nós. Você percebe isso? A gente só vai quase que passar pelo caldo do sacerdócio de Cristo nessa manhã, mas que essa fundamentação simples possa realmente entrar no seu coração, para que você saia aqui deste lugar hoje, num descanso que só o Espírito de Deus pode gerar em nós, quando nós confiamos
no Senhor Jesus Cristo, como nosso mediador. Por isso que está escrito, olha só, na Nova Versão Transformadora assim: agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior ao quê? Ao sacerdócio da velha aliança. Esse superior se refere ao sacerdócio da velha aliança, pois ele é o mediador de uma aliança também o quê? Superior, baseada, não sei se você se anima com isso, mas meu irmão, eu me animei demais com isso essa semana, e eu me animo demais nessa manhã, baseada em promessas o quê? Superiores. Aleluia por isso, aleluia por isso. Gente, 2 Coríntios, capítulo 1, 19 e 20, é também uma pura revelação da mediação de Jesus Cristo. Esses dias eu coloquei os meus olhos nesse texto e isso ficou tão claro para mim. Aqui está expresso também a mediação, a intercessão perfeita de Jesus a meu favor. Olha só o que está escrito: porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês. Gente, glórias a Deus, porque a gente não anuncia uma mera religião. Nós não anunciamos simplesmente fatos ocorridos numa pessoa que se disse o Messias. Nós não anunciamos, proclamamos, ensinamos relatos que alguém um dia simplesmente registrou. Nós proclamamos e anunciamos uma pessoa. Tudo que está revelado na palavra de Deus converge para uma pessoa. Nós proclamamos uma pessoa. Por isso que nós proclamamos vida, cura, eternidade com Deus, porque o nosso anúncio, a nossa proclamação é Ele, é Jesus na veia, aleluia. Era o que eles faziam, porque diz aqui, olha, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo. Paulo diz, não foi sim e não, pelo contrário, nele sempre houve o sim. A cada pedido que o Pai te prometeu na sua palavra, não tem em Cristo sim, ou talvez o não, tem sempre em Cristo sim. Eu vou repetir, tem sempre em Cristo o sim. A intercessão de Jesus é tão perfeita, que quando Ele olha para as promessas, e nós cremos naquilo que está escrito, nas superiores promessas, e nós acatamos aquilo que a palavra de Deus diz, há em Cristo Jesus sempre o sim, sempre o sim. Essa é a mediação perfeita de Jesus, há sempre o sim, há sempre o sim, há sempre o não. O Senhor nunca nega os benefícios dele sobre a sua vida quando você crê, há sempre o sim, e é Ele que media a nossa causa diante do Pai. O Pai prometeu e o Senhor Jesus disse sim, e eu recebo pela fé. Essa é a mediação de Jesus. Versículo 20, porque todas as promessas de Deus tem nele, quem é esse nele aí? Jesus Cristo. A mediação de Jesus, a intercessão de Jesus, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio dele, por meio de Cristo, se diz o amém. Para a glória de Deus, por meio de nós. Você diz amém? É exatamente isso. Esse amém não é só uma declaração verbal, de uma concordância daquilo que foi falado. Esse amém é um estilo de vida. Não, você não entendeu isso ainda. Esse amém não é simplesmente você falar amém, alguma palavra que você concordou, é mais do que isso. É um estilo de vida. Esse amém é um assim seja todos os dias. Pode soprar dúvidas na sua mente. Pode vir sugestões malignas contra você. Pode vir situações que queiram te oprimir e colocar você down, para baixo. Mas quando você anda no estilão do amém, você sempre diz, assim seja as promessas de Deus, independente do que eu estou passando. Eu sei que em Cristo há sempre o sim. O pessoal da internet está ficando um pouquinho animado aí, no sofá, aleluia. É isso que é a mediação de Jesus Cristo, gente. Qual é
o extraordinário resultado disso? Talvez a gente só fique nesse extraordinário resultado hoje. Mas qual é o extraordinário resultado disso, dessa mediação de Jesus? Aonde há sempre o sim dele diante do Pai em relação a todas as promessas superiores que nós temos em Cristo na nova aliança. Aquele que coloca a mão sobre o Pai e sobre o homem. Aquele que intercede perfeitamente diante do Pai a favor do homem. Qual é o extraordinário resultado desse sempre sim? Gente, Paulo, olha só, antes de eu falar sobre esse texto, que eu vou deixar agora um mistério até você. Olha só, quando você vai ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de Coríntios, de 2 Coríntios, para ser mais preciso, você vê Paulo debaixo de pressões. Paulo externando tristezas, angústias no seu coração. Mas nós não somos daqueles, e que devemos seguir os mesmos passos de Paulo, que não somente declaram o real, o que está acontecendo, mas nós podemos até dizer, eu estou triste, mas em Cristo eu estou sempre alegre. Eu estou angustiado por alguma situação, mas eu sei que no meu espírito há uma paz que excede a todo entendimento. Eu sei que eu estou passando por todos esses tipos de pressões e angústias, mas no Senhor eu sou mais do que vencedor, entende? É esse o espírito de Paulo. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2 de 2 Coríntios vai mostrar Paulo externando situações, dificuldades que ele estava sofrendo. Primeiro ele diz, olha só, em Cristo há sempre o sim, em relação a todas as promessas de Deus, com base na mediação de Jesus Cristo. Então qual é esse extraordinário resultado? 2 Coríntios 2,14. Quem percebe isso? Graças, porém, a Deus, que em Cristo, meu sumo sacerdote, o mediador perfeito, aquele que Jó gritava na sua alma para ter, hoje nós temos o árbitro, o intercessor, o sumo sacerdote perfeito entre o Pai e eu. Por isso, graças, porém, a Deus que nele, em Cristo, porque em Cristo é a obra perfeita dele, a mediação perfeita dele, que inclui a obra redentora dele, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós, olha só minha gente, manifesta não a fragrância da morte, não a fragrância da derrota, não a fragrância do estadal, não a fragrância da doença, não a fragrância das circunstâncias desfavoráveis, mas em nós se manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Que conhecimento é esse? Que Cristo Jesus já tomou o meu lugar e eu estou livre de toda a opressão das trevas e posso prosseguir na certeza que eu sempre vou triunfar, eu sempre vou triunfar, eu sempre vou triunfar. Aleluia! Você está pegando isso? Glória a Deus. Gente, a nossa fé somente será robusta, firme, perseverante e constante, se tivermos um claro entendimento do sacerdócio de Cristo Jesus. Olha a nossa responsabilidade diante desta verdade que está pautada, é claro, totalmente daquilo que a gente já viu até agora. Você só vai ter uma fé robusta, firme, perseverante e constante, se você e eu tivermos um claro entendimento do sacerdócio de Cristo Jesus. Eu e você precisamos crescer no entendimento da intercessão, da mediação perfeita de Cristo Jesus. É isso que vai te sustentar até o fim. Dentre tantos ensinamentos e revelações maravilhosas da parte de Deus para as nossas vidas, essa revelação sobre o sacerdócio do Senhor também tem que estar em alta no seu coração, para que você tenha uma fé robusta, firme, perseverante, constante.
para que você não venha se dobrar diante de qualquer situação. Gente, Deus não nos chamou para nós ficarmos prostrados diante de circunstâncias. Ele nos chamou para andarmos acima delas. Abacuque capítulo 3. Andar altaneiramente. Andar e altaneiramente ali, literalmente é acima das circunstâncias. Porque a minha alegria está no Senhor da minha salvação, disse Abacuque. Aonde está a sua alegria? Se a tua alegria está muito mais focada em soluções, eu tenho uma má notícia: você não vai vencer. Porque você vai ser movido pelas circunstâncias. Se elas estão favoráveis, você está feliz. Se não, você está down. Minha gente, Abacuque já deixou para nós um princípio maravilhoso pelo qual eu e você temos que andar. Vai lá depois e leia Abacuque 3. Eu me alegro, apesar de todas essas situações, eu me alegro no Senhor da minha salvação. Quando o foco da sua fé é Deus e não simplesmente a solução, eu quero te dizer que você vai andar acima das circunstâncias, porque independente do período que você estiver passando, você sabe que você está acima delas, porque você já está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você olha de cima para baixo, não de baixo para cima. Aleluia! Percebe isso? Tudo isso por causa da mediação de Jesus Cristo. Esse é o resultado maravilhoso, entende, gente? De nós triunfarmos sempre. Então, deixa eu encerrar mostrando um link glorioso que Hebreus faz entre o sacerdócio perfeito de Jesus, que é a mensagem central de Hebreus, e o viver a fé bíblica. Estamos juntos ainda, gente? Então, olha só o que o escritor de Hebreus diz. Ora, o essencial, o termo o essencial aí fala de centralidade. Em outras palavras, o que eu estou centrando em todos os meus ensinamentos, o que eu estou focando em tudo que eu estou mostrando para vocês nessa carta é isso. O essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita, aleluia, gente, à direita do trono da majestade nos céus. Trono, o Senhor governa sobre todas as coisas, o Senhor tem domínio sobre todas as coisas, o Senhor tem domínio sobre a sua vida, o Senhor tem domínio sobre a sua casa, sobre a sua família, o Senhor está dominando sobre todas essas situações que estão ocorrendo e que ainda vão ocorrer até na grande tribulação. O Senhor continuará no controle e nós temos um sumo sacerdote à direita do trono da majestade do Pai, intercedendo, ou seja, Jesus intercede na sua mediação perfeita, definitiva e eterna, e o Pai que está no controle estabelece a vontade dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre a sua alma. Quem está pegando isso, hein? Que é isso? Essa é a mensagem central do livro de Hebreus. Aí você então vai para Hebreus 10, 37 a 39, e a gente encerra aqui, onde a gente lê, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não que irá demorar. Na Nova Almeida atualizada é assim que está traduzido. Jesus não tardará. Pode estar tardando no seu tempo cronos, nesse cronômetro humano, natural, físico. Mas o tempo de Deus não é igual ao seu. Um dia para o seu é como se fosse 1000 anos. O Senhor não tardará. Então fique pronto. Como é que eu vou ficar pronto até o fim? Fundamentando a minha certeza, a minha confiança na mediação perfeita de Jesus Cristo. É isso que, olha, Hebreus 8:1 fala, olha, o centro, eu estou centralizando essa mensagem, o que eu estou falando para vocês, a respeito do sumo sacerdócio de Jesus Cristo. Então mais adiante ele vem e fala, porque Jesus voltará em breve. E ele continua, mas o meu justo viverá pela fé. Ele vai lá para Abacuque capítulo 2, lembra que eu falei? Abacuque 2 já tinha falado lá para nós, o profeta já tinha falado que o justo vai viver por sua fé. E no
capítulo 3 ele fala que esse justo que vive pela fé, ele vive acima das circunstâncias, independente de situações. Quem está pegando isso? E Hebreus vem e fala, olha só, a mensagem que eu tenho para vocês, e essa é a minha também nessa manhã, é que o sacerdócio de Jesus é tão perfeito que você pode ter uma fé robusta, perseverante, constante até a volta de Jesus, se tão somente você se fundamentar nessa realidade. E se retroceder, é claro, dele a minha alma não se agradará. Por quê, gente? Porque Deus já te deu todas as ferramentas para você prosseguir até o fim. Se você retroceder, Ele não vai ter prazer em você, porque Ele já disponibilizou tudo. Se a gente não está prosseguindo, não é porque Deus já não nos deu todas as armas para a gente vencer, é porque a gente não está usando as armas que Ele já nos deu. Se você entrou aqui, você vai sair hoje com a tua cabeça erguida, levantada, porque você tem um mediador que intercede perfeitamente por você 24/7. Nós, porém, não somos. Quem é esse povo aí do versículo 39, hein? Somente 3, 4, 5 pessoas. Que Deus te abençoe e todo mundo vá embora na paz do Senhor. Quem é esse povo do versículo 39? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Quem é esse povo? Diga amém. Aleluia. É interessante que assim que o escritor de Hebreus fala sobre perseverança da fé, ele então começa Hebreus 11. Ele faz um link, você está percebendo isso? Hebreus 11, versículo 1, dentro do contexto direto do livro de Hebreus, é um link entre o sacerdócio de Jesus, que é a mensagem central de Hebreus, e a fé robusta, firme e constante. Porque ele fala, ora, a fé é a certeza, 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 a fé é a certeza. Dá vontade de dar uns pulinhos aqui. A fé é a certeza, a fé é a certeza, gente, de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Essa é a fé fundamentada também no sacerdócio de Jesus Cristo, na mediação dele. Jesus está o tempo todo intercedendo por você. Por isso que a fé é essa certeza. Eu sei em quem tenho crido. Percebeu isso? Olha só agora, na King James diz, ora, a fé é o quê? A substância das coisas pelas quais esperamos. Aleluias. Gente, você não vive mais na sombra. O Velho Testamento, apesar de tantas bênçãos e manifestações do sobrenatural de Deus no Velho Testamento, mas eles viviam ainda o quê? Na sombra. Hoje você tem a substância. Por quê? Porque Jesus já se fez carne, Ele já viveu perfeitamente nessa terra, Ele te substituiu lá naquela cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, está à direita do trono da majestade, intercedendo por você, porque Ele sabe exatamente o que você passa. Por isso que essa fé em Cristo, no sacerdócio de Jesus, é a substância, você entende? E é também a prova, a evidência das coisas que não são vistas, ou das coisas não vistas. A tua prova não é porque as coisas melhoraram, a tua prova é que Cristo Jesus intercede por você. A tua evidência é que Jesus Cristo todos os dias está com você até o fim. A tua evidência é aquilo que a palavra de Deus diz, não é aquilo que o diabo sopra nos seus ouvidos. A tua evidência é a fundamentação da verdade, da palavra de Deus, e nela nós vamos caminhar, mesmo que a gente ande ou precise andar sobre as águas. Glórias a Deus, que a fé nele, a fé em Cristo, é o chão que nos faz viver até mesmo o sobrenatural, andando sobre as águas, ou andando sobre as águas. Eu, na verdade, quando creio em Deus, não estou andando sobre o fundamento das águas, porque senão eu afundo. Eu estou andando sobre o fundamento de quem Jesus Cristo é, da sua obra perfeita, da palavra dele e das promessas dele para a minha vida. Esse é o fundamento da sua fé. E finalmente, Almeida Corrigida Fiel traduz assim:
Hebreus 11:1, e você pode até ficar de pé. Eu faço questão de ler. Depois que eu falei sobre andar sobre fundamentos, então olha só, como que a Almeida Corrigida Fiel traduz Hebreus 11:1. Ora, a fé aí, gente, olha só, não é somente a tua confiança em Deus, não é isso, não é só, mas é o porquê da sua confiança em Deus. Eu vou repetir, com muita calma, para você pegar isso aí agora, antes de você voltar para sua casa, antes da gente encerrar a transmissão pela internet. A fé ali não é somente a confiança que você tem em Deus, mas o motivo, a razão e o porquê você pode confiar. É tudo que o escritor de Hebreus desenvolveu a respeito da pessoa, do caráter e do sacerdócio de Cristo até aqui. É sobre esse fundamento que eu firmo a minha fé em quem Deus é e a base da manifestação de quem Ele é na minha vida. Qual é a base da manifestação de quem Deus é para a minha vida? É Cristo Jesus, que intercede perfeitamente por mim e por você. Quem está pegando isso, hein, gente? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E olha mais uma vez, lembra que a gente leu, evidência também é a prova das coisas que se não veem. Vamos orar? Teu coração se aqueceu com a verdade de Deus nessa manhã? Aleluia. Pai, te louvo, porque a tua palavra simplesmente é maravilhosa. A tua palavra consola, a tua palavra nos confronta, a tua palavra nos encoraja, a tua palavra nos fortalece, a tua palavra nos renova, e a tua palavra gera essa certeza gloriosa em quem o Senhor é, e na pessoa bendita de Jesus Cristo. E nessa manhã nós vamos sair deste lugar, nessa convicção, nessa certeza, nessa evidência, nesse fundamento, que nós vamos permanecer de pé até o fim, porque nós cremos na mediação perfeita, na intercessão. Se Jó gritava, quem vai poder se colocar entre Deus e eu? Hoje nós podemos gritar em fé: eu sei que o Senhor advoga a minha causa, eu sei que o Senhor intercede por mim, eu sei que o Senhor é a perfeita mediação entre o Pai e eu, por isso eu me descanso nele e na obra dele, e por isso eu o glorifico, e por isso eu o exalto. Se você é desses que glorificam ao Senhor, se você é desses que exaltam ao Senhor, então aplauda ao Senhor celebrando quem Ele é. Aleluia, aleluia.